advogado do diabo. Eu falo assim, com todo respeito às internacionalistas, mas todo mundo sabe que o tratado internacional não tem efeito vinculante. Ainda mais que esse não foi ratificado, não tem status de emenda constitucional, não se aplica à reforma do judiciário. Esses relatórios, essas recomendações da ONU não servem para nada. A ONU recomendou que não invadisse o Iraque, está todo mundo lá. Então, meu filho, vem falar que aqui essa recomendação é obrigatória? Parecer recente do Barroso, na PGE, a recomendação não é obrigatória. O que diz os princípios de Yogyakarta? Que diz que deve prevalecer a autonomia da vontade, em caso da gestante e dos homoafetivos. Trouxe isso para vocês verem que a jurisprudência e a própria doutrina estão caminhando para se conferir uma amplitude e autonomia da vontade. O Barroso diz que no famoso caso clássico do arremesso de anão, o anão teria o direito de ser arremessado. O programa Pânico teria o direito de continuar com o pedala Robin, já se ele está todo feliz ganhando dinheiro para aquilo. Também em matéria de autonomia da vontade, uma questão muito importante que não tem nada a ver com a aula, mas que foi um tema amplamente debatido, seguidores testemunhos de Jeová teriam o direito de não receber a transfusão do sangue e morrer de forma digna. Meu Deus, como assim? É isso mesmo. O cara chega lá e fala, você é testemunho de Jeová, não quero transfusão do sangue, senão eu vou ficar impuro. Não, eu sou médico. E aí, o que eu faço? E doutor, o que eu faço? Mete a seringa à força e salva a vida dele. Salvou. Beleza, agora vou me suicidar porque eu sou impuro. E aí, o que a gente faz? Parecido Gustavo Binemboim, deve prevalecer a autonomia da vontade e liberdade religiosa. Visto divergente do Flávio Willemann, meu colega da banca administrativa da PGM de Niterói e da PGE. Claro que não, mete a seringa à força. Prevalência do direito à vida, dignidade humana, dos dois lados. E direito à saúde. Barroso fala, peraí, dignidade humana da religião ou dignidade humana de viver? O cara não quer viver assim? Prevalece a autonomia da vontade. Pode deixar o cara morrer em paz. Ou não? Só quando há esse conflito de dignidade e dignidade, né? Tanto que ele fala que esse é um princípio que não pode ser invocado para ponderação. Como é que eu vou invocar? Eu vou sempre poder invocar por dois lados. Beleza. Item 6.5. E por fim, o que foi destacado pelo relator, algo que está muito em voga agora, a tal da função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal. Disse o relator, é certo que o país tem uma maioria hétero, mas a função principal do Supremo é agir contra maiorias eventuais. Contra-majoritário significa agir contra maiorias eventuais para proteger direitos fundamentais. O Barroso diz, não é porque vivemos num país majoritariamente católico que temos o direito de atirar muçulmanos pela janela. A função contra-majoritária do Supremo está aí. E passou a se reconhecer com eficácia vinculante, já que era uma ADPF e a ADIM julgada em conjunto, a força da decisão do Supremo ao reconhecer a união estável entre homoafetivos. Eu tive a oportunidade de participar recentemente de uma palestra na Emerge sobre o tema. Eu fui convidado pelo desembargador Najib. Ao meu lado estava o Carlos Tufferson, estilista, e é o secretário, nem sabia que tinha isso, secretário municipal de diversidade sexual. Eu falei assim, que bom, então agora foi afastada a literalidade da norma e agora vocês podem ter união estável. Mas isso não basta, o que a gente vai levar ao Supremo é o casamento mesmo. Porque a dúvida é, essa união estável pode ser convertida em casamento? E nenhum juiz de direito sabe como fazer para aplicar esse caso concreto. Então é bem capaz do ano que vem nós temos uma nova DPF sobre o assunto. Seguindo, ponto 7. Informativo 637, agosto de 2011. Desmembramento de Estado e população diretamente interessada. Qual seria o alcance da expressão diretamente interessada constante no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição? Vamos lá. Algumas considerações desse caso concreto. Primeira
e mais importante consideração, que eu já falei para vocês no primeiro tempo, que é o item 7.2. Criação de novos estados e municípios. Qual é o artigo que disciplina isso? Artigo 18. O parágrafo 3º fala da criação de novos estados e o 4º de novos municípios. Deve ser ouvida a população diretamente interessada. No primeiro tempo de aula eu falei, na forma da lei, norma de eficácia limitada. Recentemente, o Supremo, relator ministro Gilmar Mendes, autorizou a adoção da teoria concretista intermediária, justamente no caso da criação de novos municípios. Foi a oportunidade em que o Gilmar fixou um prazo de 18 meses, editar a lei para o caso concreto, sob pena de aplicação da teoria concretista. Beleza, isso aí já estava ano retrasado, ano passado, já tem no livro do Pedro Lenza. A pergunta agora é, aproveitando esse gancho, e o que é população diretamente interessada? Vamos fazer uma interpretação conforme. Primeira coisa que diz, tem que ter uma consulta plebiscitária. Só para vocês saberem, para fins de prova, o que é o plebiscito? É uma forma de expressão da soberania popular, anotem. Forma de expressão da soberania popular. Vou fazer uma perguntinha para vocês de prova oral. Doutor, já que você falou sobre isso, existe alguma outra forma de expressão da soberania popular prevista na Constituição? O que é o plebiscito? É uma consulta anterior ao povo. E aí, quem quer desmembrar a Barra do Restante do Rio de Janeiro, o Goiás de Tocantins, o Pará? Isso é um plebiscito. Tem a consulta posterior, que é o referendo. Outra forma de expressão da soberania popular. Além disso, algum cidadão pode ajuizar alguma ação ligada à soberania popular? Popular? A ação popular. Para proteger a moralidade administrativa. Lei 4717/65. Outro, a iniciativa popular, artigo 61, parágrafo 2º da CF, para elaboração de projeto de lei. Já que o Congresso não faz o ficha limpa, a gente vai fazer. Vamos juntar 1/100º do eleitorado nacional, iniciativa popular para apresentação de projeto de lei. Tá indo bem, doutor? Plebiscito, referendo, ação popular do artigo 5º, iniciativa popular para o artigo 61. Só falta um, que é o mais importante. Qual é a maior forma de expressão de todas da soberania popular? Voto. Bota bonitinho, bota direito de sufrágio. Que sufrágio dá uma ideia que você pode votar e ser votado. Beleza. Nesse caso concreto, tratava-se da divisão do Estado de Goiás. Uma ADIM proposta pela mesa da Assembleia Legislativa. Toda vez que a gente falar em ação direta de inconstitucionalidade proposta por governador, Assembleia Legislativa, qual é o requisito que tem que ser observado? Pertinência temática. Tem que ser um tema afeto àquela unidade federativa. O que se discute? É justamente o desmembramento do Estado de Goiás. Quem é o pertinente temático nesse caso? O governador do Estado de Goiás e a mesa. Satisfeito o requisito da pertinência temática. E aí vem um caso concreto. Relator o ministro Dias Toffoli e fala: bem, considerando que a Constituição traduz diversas formas de expressão da soberania popular, considerando que para a criação de um novo Estado temos que ter um plebiscito,
Fazendo uma interpretação sistemática de todos esses dispositivos com autonomia federativa, acabei de falar para vocês, onde é que está o princípio federativo? Não vai errar na hora da prova. Artigo 1º e 18 da CF. Concluo que por população diretamente interessada deve ser não só a população do estado que vai ser criado, como também do remanescente, dos dois. Então pronto. Vamos fazer um novo estado, vai abranger Goiás e ali Tocantins. Vamos ter que fazer um plebiscito nos dois estados. É tanto da área remanescente quanto da outra área. Marco Aurélio, sempre ele. Ah, eu discordo. Ai, meu Deus. Fala, Marco Aurélio. Eu acho que é o caso de interpretação conforme. De novo. Eu acho que por população diretamente interessada, justamente para fortalecer cidadania, soberania popular, princípio democrático, que população diretamente interessada tem que ser o país inteiro. Tem que ter um plebiscito no país inteiro para saber se quer ter mais um estado. Pô, imagina, tu vai criar um novo município, tem 5.900 municípios, vamos ouvir todos os municípios do Brasil. Mas não vai acabar nunca. Mas esse era o voto do Marco Aurélio Divergente. Seguinte. Informativo 639, setembro de 2011. Músico. Livre exercício profissional. Liberdade de expressão artística. Ordem dos músicos. Inscrição. Desnecessidade. Vou fazer o seguinte. Já vou fazer um paralelo que eu botei por ordem cronológica para não confundir a cabeça de vocês. Mas foram os dois casos extremados julgados pelo Supremo esse ano. De um lado, saber se precisava de registro na ordem dos músicos para o cara poder tocar na rua, para o cara poder ser considerado músico. E de outro, olha na página 510, informativo 646, outubro de 2011, exame da OAB e constitucionalidade. A prova da ordem é constitucional? Para ser advogado, eu preciso de registro na OAB? Ah, isso todo mundo já sabe qual é a resposta. Mas e para ser músico? Eu preciso de registro na ordem dos músicos? Por que para a OAB tem que fazer prova, para músico não? Vamos ver o que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Página 5. Liberdade de expressão artística. Diz o Supremo. Vamos por parte. Vamos fazer algumas considerações em relação às liberdades que estão sendo ventiladas nesses dois casos concretos. Estamos falando de um assunto que está muito na moda. Vamos lá. José Afonso da Silva, muitos anos atrás, faz uma classificação tripartite das normas constitucionais. Falei no primeiro tempo. O que é norma de eficácia plena? Aquela que é plenamente eficaz, que não depende de lei ordinária posterior. O que é norma de eficácia limitada? É aquela que depende de uma legislação infraconstitucional posterior. Isso todo mundo sabe. O que o candidato esquece ou se confunde é justamente a intermediária. Grande mérito da tese do José Afonso. O que é norma de eficácia contida? Ah, esqueci. Eu lembro para vocês. Norma de eficácia contida, ela é plenamente eficaz. Ela é como a norma de eficácia plena. Ela é plenamente eficaz. Porém, no futuro, em algum momento, pode surgir uma lei infraconstitucional posterior que contenha, que restrinja o alcance da norma. Por que o nome é norma de eficácia contida? Porque a lei posterior contém, restringe o alcance da norma. Ah, estou lendo Maria Helena Diniz. Ela chama de norma de eficácia restringível. É a mesma coisa. Ela restringe o alcance da norma. Qual é a diferença do papel da lei posterior na norma de eficácia limitada, na norma de eficácia contida? Totalmente diferente. Olha o direito de greve. Eu não posso fazer greve enquanto não tiver a lei. O comando constitucional está frustrado. Vem a lei posterior e fala, agora vocês podem fazer greve. Beleza. A lei atua a favor da norma. Na norma de eficácia contida, eu posso fazer o que eu quiser. É livre qualquer ofício ou profissão. Beleza, vou guardar carro na rua.
Atendidas as qualificações da lei, droga, surgiu uma lei que atua contrariamente àquela norma. A lei restringe o alcance da norma. Enquanto não tiver lei, eu posso fazer tudo. Depois que vier a lei, eu vou ter que observar os limites da lei. Exemplo clássico de norma de eficácia contida. Artigo 5º, inciso 13. Liberdade de ofício. Beleza. Vem uma lei e restringe justamente o exercício profissional do músico. Na verdade, era uma lei de 1960, Lei 3857, que exigia uma inscrição prévia no registro profissional. Então, para você tocar saxofone, vou tocar na bandinha no colega meu, vem lá a ordem dos músicos, fala, você está na ordem dos músicos? Não. Pode caçar a licença, fecha tudo, acaba com o alvará. Peraí, mas o Chico Buarque também não está inscrito. E aí, engraçado que no acordo o cara cita isso, né? Chico Buarque também não está escrito na ordem dos músicos. E a liberdade de expressão artística é para qualquer arte. Então quer dizer que o cara, o aleijadinho, então tem que estar na ordem dos músicos desde a época, o outro também, o Beethoven também. Não é possível. Como é que fica isso? Todo mundo vai ter que estar na ordem dos músicos? Para a ordem dos músicos é ótimo. É dinheiro que ele vai arrecadar. Porém, para o artista profissional tem um problema. A liberdade de ofício dele está sendo restringida. A grande pergunta que se faz é, essa lei de 1960, ela é ou não constitucional? Ela foi ou não recepcionada? Ela foi ou não revogada? Era um caso de controle difuso, por isso que era recurso extraordinário, não foi caso de ADPF. Chegou até o conhecimento do Supremo. O que o Supremo disse? Em se tratando de músico, há de prevalecer a liberdade de expressão. Olha ela de novo aí. E a liberdade de criação artística. Artigo 5º, inciso 4º da CF e artigo 5º, inciso 9º da CF. Muito interessante o que o relator citou, que é uma das questões mais polêmicas em torno da filosofia constitucional. Se estuda isso em mestrado, em doutorado, e olha que interessante, estava logo no livro do Barroso de ontem, quando ele chegou de Sorbonne, no artigo. A pergunta clássica que se faz é, há que se falar em um direito geral de liberdade? E aí, obviamente, a resposta do Barroso vai ser igual ao do doutrinador norte-americano, esse que já está no roteiro de vocês aí. O ponto 8.1. Ronald Dworkin. Já ouvi falar no Ronald Dworkin. Ronald Dworkin foi aquele que criou a regra do tudo ou nada. Princípios são mandamentos de otimização. Regras se aplicam sob a base do tudo ou nada. Ronald Dworkin. E o Dworkin, em umas obras dele, ele fala que existiria um suposto direito geral de liberdade. A regra é a liberdade. Eventual regulação do Estado, e aí no caso o Estado legislador, vai ter sempre que atender à razoabilidade, o teste da proporcionalidade. Em alguns casos, diz lá o relator, o que ocorre é um abuso do poder de legislar. Como é que eu vou saber, Supremo, se essa lei que está restringindo é ou não abusiva? Parâmetros criados pelo Supremo Tribunal Federal. Anotem. Deve-se considerar o potencial lesivo da atividade desenvolvida para toda a coletividade. Repetindo, deve-se considerar o potencial lesivo da atividade para toda a coletividade. Ou seja, se a função exercida está ou não ligada a razões de interesse público. E é interessante que o relator fala, no caso da música, não tem nenhum potencial lesivo para a coletividade. Eu discordo, tem música que tinha que ser proibida mesmo. Mas enfim, ele fala, engenheiro
médico e advogado são os 3 casos clássicos de potencial lesivo para a coletividade que tem um interesse público ligado à saúde pública relacionado. Então ele cita. Aí vem a pergunta, por que só a OAB tem exame de ordem? Por que não tem exame, então, para engenheiro e para medicina? E aí no julgamento do exame de ordem, ele fala, não há que se falar em violação ao princípio da igualdade com base nesse argumento. Quem está equivocado é o Conselho de Medicina e de Engenharia, e não a OAB. Deveria ter, não tem, mas deveria ter. O que não é o caso dos músicos. Músico não tem um interesse público por trás, daí porque se afigura irrazoável a inscrição prévia no órgão competente. Se vigora no Brasil o princípio da incensurabilidade do pensamento, como eu falei, também há de vigorar incensurabilidade artística. Olha a tendência do STF. Agora já tem não censura prévia, não só para pensamento, como também para liberdade artística. A lei declarada inconstitucional. Pois não. Exatamente. Eu ia falar isso. Exatamente. Não tem interesse público. Jornalista. Porra. Ou seja, agora não precisa mais de diploma para jornalista e também não precisa mais de diploma para músico. Pronto. A única coisa que você não precisa de diploma é advogado. E o Supremo já deu a entender que se for engenharia e medicina, no futuro, vai precisar também. E aí, já aproveitando o gancho, vamos para o informativo, vamos para o item 10. Informativo 646, outubro de 2011, exame da OAB e constitucionalidade. O relator Marco Aurélio fala justamente disso. Existe um potencial lesivo para a coletividade, até porque o advogado não vai atuar só em causa própria, mas na defesa de interesses alheios. E aí, outros princípios constitucionais devem ser considerados. Ele cita 2. Artigo 133 da Constituição. O advogado é função essencial à justiça. 133. Vou fazer uma pergunta para vocês. Foi discutido no Congresso. Agora vai poder fazer inventário em cartório. Precisa de advogado ou não? Precisa. Por quê? Porque se não precisasse, meu amigo, se na lei falasse está dispensado, a OAB ia entrar e ajuizar o Madinha e ia falar, ué, e o artigo 133? Outro princípio observado, acesso à justiça. Aquele adesivozinho clássico da OAB, né? Não há justiça sem democracia não há advogado, sem advogado não há liberdade. Mas o interessante dessa decisão foi o seguinte. Primeira consideração de ordem processual constitucional que eu quero trazer para vocês. Ele fala assim, o Marco Aurélio. É muito importante, na hora do julgamento, isso é muito importante o que ele fez agora. E eu trago aqui a novidade para vocês. Levar em consideração fatores extrajurídicos, que ele chama de obter dictum. Já ouviram falar? Virou moda isso agora. E agora eu vou aproveitar um gancho que foi feito no primeiro tempo para falar um pouquinho sobre isso. Obter dictum, que eles chamam de fator extrajurídico, é a circunstância fática que envolve um julgamento. Exemplo, ele fala, obter dictum, ele fala nesse caso concreto, temos um fator extrajurídico, uma circunstância fática. O que mais tem hoje em dia é curso de direito. Então, mais um motivo para ter uma lei que restrinja o alcance da liberdade de ofício nessa hipótese. Alguém vai falar assim, peraí, mas o obter dictum, ele na verdade não tem um efeito vinculante. Ele não vincula outras decisões do Supremo Tribunal Federal. E é verdade. O próprio Marco Aurélio fala isso. Estou apenas frisando a título de obter dictum. Só para vocês saberem. Não vincula eventuais decisões ulteriores do STF, obter dictum.
Ou seja, ele pode chegar no meio do julgamento do Madin, da ADC e a DPF e falar assim, em que pese a eficácia vinculante, quero só citar algumas coisas a título de obter dictum. Só falar, ó, o que eu vou falar agora é o que eu penso, elementos fáticos que não vinculam necessariamente o futuro. Que é diferente da ratio decidendi. É ratio, mas fala ratio. Que é a razão de decidir. Ratio decidendi, aproveitando a pergunta dela do primeiro tempo, é o fundamento que o Gilmar Mendes usa para a abstrativização do controle difuso. O Gilmar Mendes fala, a fundamentação jurídica, ratio decidendi, utilizada pelo STF, se espalha, vincula decisões ulteriores. Então agora, como isso virou moda, agora toda hora quando começa o julgamento, fala, questão de ordem, isso é obter dictum ou é ratio decidendi? Do tipo, posso dormir ou não? Ah, é obter dictum, então tá, então fala aí, Marco Aurélio. Do tipo, ó, não tá vinculando, é só pra constar no voto, é pra fazer bonito. Tô brincando com vocês, mas por quê? Tem um colega meu agora, por exemplo, o ministro Fux, levou diversos colegas nossos, até professores aqui do curso, para serem seus assessores. Volta e meia, eu me sinto privilegiado, né? Tem um grande colega meu que tá lá que me liga. Ele fala, que é, Cristiano, o Fux quer sua opinião sobre esse assunto. Pô, me sinto lisonjeado. Pô, bacana. Aí eu começo a falar. Aí depois eu falei assim, e aí, cara? Nesse final de semana, por acaso, ele falou essa questão do ECA. Eu falei, olha, eu acho que tem que proibir mesmo. Eu sou a favor da classificação indicativa. Daqui a pouco vamos passar pornografia em rede nacional. Eu acho isso absurdo. Ele, beleza, vou levar isso ao ministro. Aí eu perguntei, né? Eu liguei para ele na quarta-feira à tarde. E aí? Afinal, o que o ministro botou no voto? Ele botou, mas botou a título de obter dictum. Tipo, serve pra nada. Bem, eu falei, me citou? Citou, então tá bom, tá maneiro. Pena que eu não virei ratio decidendi, mas um dia ainda vou, digamos. Porque se ele fala que aquilo ali era ratio decidendi, eventuais questões ligadas, por exemplo, nesse caso, à pornografia, já teriam que ser vinculadas pelo Supremo. Vocês entendem qual é o problema? Se o cara fala assim, não pode passar filme pornô à tarde, ferrou, já virou ratio decidendi e já começa, então falei, questão de ordem. Afinal, o que é pornografia? O que é ato obsceno? O que não é? O que é pornográfico? O que não é? E aí só para vocês saberem que tem 40 mil estándares de ponderação na Suprema Corte Americana que estão discutindo isso esse ano, né? Ainda, né? O que está abrangido ou não pela liberdade de expressão. Porque o Ronald Dworkin é a favor do direito geral de liberdade, está advogando para a imprensa a favor da pornografia geral. E a filha dele, Andréa Dworkin, é do movimento feminista que quer proibir a pornografia. E aí está num nível intermediário que estão fixando standard entre o que é pornográfico e o que é obsceno. O que é obsceno não pode passar, o que é pornográfico pode, sabe? Não, digamos assim, é o que eles chamam de hardcore pornografia não está mais podendo. Aí o que for, digamos, se tem um fundo cultural artístico, pode. E isso faz toda a diferença aqui para obter dictum e ratio decidendi. Voltando ao caso concreto. Teste da proporcionalidade. Será que essa lei que restringe, que contém o alcance da norma, ela é razoável? E aí nós temos que lembrar, imagino que você já tenha ouvido falar, no tal do princípio da razoabilidade / proporcionalidade. Será que o exame da OAB é adequado? Primeiro subprincípio. E aí o Marco Aurélio fala, sim. Será que o meio utilizado, o provão da OAB, se atinge a finalidade? Sim. Será que o meio utilizado é necessário? Ou seja, foi o meio menos gravoso possível? Ele fala, sim. É um mero exame de ordem, uma mera prova. Será que vai trazer mais vantagens do que desvantagens? Sim. Em uma relação custo-benefício, a medida vai ser proporcional em sentido estrito. Vai beneficiar toda a coletividade. Poxa, mas é muito injusto isso. Um mês atrás, você disse que não precisava de inscrição na ordem dos músicos. E agora, para a OAB precisa. E aí ele salienta, mas não se esqueça. Qual é a natureza jurídica da OAB? Ela é uma autarquia. Então, mais um motivo. Se ela é uma autarquia, ela é dotada de autonomia, independência financeira, independência administrativa.
ao contrário da Ordem dos Músicos, que é uma entidade eminentemente privada.